Evangelho escreveu João, capítulo 2, versículo 13. Tema de hoje: a autoridade de Jesus na purificação do templo. A autoridade de Jesus na purificação do templo. Que diz assim a palavra do Senhor: e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os campeadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos campeadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse estudo, quando nós olhamos para a autoridade de Jesus na purificação do templo, o Evangelho de João, aqui nós vemos Jesus, ele sai de uma festa familiar. No estudo passado nós compartilhamos aqui com os irmãos, no culto de ensino, Jesus estava numa festa de casamento, uma festa de família, uma festa familiar. E agora ele sai dessa festa e vai à festa mais importante dos judeus, que era a festa da Páscoa. Na cidade de Jerusalém, e a Bíblia nos ensina que naquela época, a população de Jerusalém ali girava em torno de aproximadamente 50 mil pessoas. Ela quintuplicava. Por quê, pastor? Por causa da festa da Páscoa. Muitas pessoas vinham de longe, vinham de outras nações para participar dessa festa. A festa da Páscoa era a alegria dos judeus, e ao mesmo tempo também era o terror para os romanos. Por quê? Porque os romanos é que estavam ali liderando Jerusalém, Israel. Mas eles não acreditavam, eles não seguiam, eles não estavam nem aí para a palavra de Deus e para a lei. Então havia um grande temor de conflito, entendeu? Conflitos em insurreições, uma vez que pessoas de todo o Império Romano se dirigia a Jerusalém nesta semana. O templo era o centro da festa. Todos estavam ali, e foi exatamente ali, ou ali, que Jesus agiu. Foi exatamente no centro do tumulto, no centro daquela multidão, no centro daquela festa, que Jesus chega e põe a diferença. No casamento nós vemos
capítulo 2. No casamento, Jesus chega, Jesus exerceu a misericórdia. Agora, no templo, nós vemos Jesus exercer juízo e disciplina. É uma grande diferença, meus queridos irmãos. No casamento, ele transforma a água em vinho. Agora, no templo, ele pega o chicote e expulsa os cambistas que estavam ali, negociando e cambiando aquilo que não deveria ser negociado. O zelo intenso pela casa do Pai não é menos revelação da glória do Filho que a sua participação no poder criador e doador de Deus ao realizar o milagre por ocasião das bodas. O que Jesus fez no casamento? Jesus transformou a água em vinho. O que Jesus precisou fazer ali no templo? Precisou tomar uma posição. Alguma coisa estava perdendo o seu valor. Agora eu vejo algo interessante, meus queridos irmãos. Alguns estudiosos, aqui agora na área teológica, alguns estudiosos, eles afirmam que a purificação do templo, descrita aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 até o 22, é a mesma realizada por Jesus no final do seu ministério, descrita pelos evangelhos sinóticos. Mas nós vemos, para quem estuda a ordem cronológica dos acontecimentos, nós vemos que os fatos provam ao contrário. Por quê? Porque o relato de João se dá no começo do ministério de Jesus, e o relato dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já dá no final do ministério de Jesus. Então fica aí a pergunta: houve uma ou mais vezes purificação no templo? Pastor, indo para frente, nós encontramos aqui o escritor, ele explica que Jesus, ele purificou o templo motivado pelo menos por 3 razões. E a primeira razão é porque o templo, a casa de oração, estava desacralizada. A casa de oração, o templo, estava desacralizada. Agora, pastor, nos dias de hoje, a palavra de Deus diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois a casa de oração. Como é que está a casa de oração? Você só tem vontade de orar quando chega na igreja? Você só sente vontade de orar quando está na frente das pessoas? Você sente mais vontade de fazer outras coisas do que orar? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos esfriarão na fé. E é mais fácil nesses últimos dias nós, seres humanos, pobres mortais, pó, trapo de imundícia, conseguir fechar, assumir qualquer outro compromisso do que assumir um compromisso com o templo de Deus. E quando eu falo templo de Deus, eu não estou dizendo a igreja aqui, eu estou dizendo aqui. Primeira razão, porque Jesus purificou o templo, porque a casa de Deus, a casa de oração, estava sendo desacralizada.
Segundo ponto, para demonstrar que todo o aparato de sacrifício de animais carecia completamente de permanência. Pastor, hoje nós vivemos uma época que há cristão que não consegue mais fazer sacrifício, não consegue viver de sacrifício. Qualquer coisa que envolve as coisas de Deus, que vai dar alguma canseira, que vai dar alguma coisa que vai precisar se esforçar mais, parece que é fadiga. Se lembra do tempo que você estava no mundo? Se eu fosse dar oportunidade aqui para os irmãos testemunhar, você vai ver que tinha a irmã que dançava a noite inteira. Tinha irmãos que saía daqui e ia para outro lugar, talvez outro estado, apenas para jogar uma partida de futebol. Outros viravam a noite inteira bebendo, outros viravam a noite inteira se prostituindo. Saía do serviço, passava no banco, pegava o pagamento, chegava em casa sem nada. Mas isso você fazia para Satanás. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas agora nós somos uma nova criatura. Agora Jesus nos arrancou do laço do passarinheiro. Agora Jesus nos tirou do charco de lobo, pôs os nossos pés firmes na rocha. Agora é diferente. Agora eu faço para Deus. Agora, se precisar, eu saio daqui. Eu vou para outra cidade. Eu vou para outro estado. Eu faço qualquer coisa. Pastor, me sobrou um tempo. Eu vou para a palavra de Deus. Me sobrou um tempo. Eu vou fazer algo para Deus. Me sobrou um tempo. Eu vou preencher a minha vida com as coisas de Deus. E sabe por que Jesus chegou naquele templo para purificar? Porque o sacrifício estava sendo adulterado. O sacrifício estava sendo subornado. O preço da ovelha estava triplicando para quem quisesse sacrificar. E tinha pessoas ganhando, tinha pessoas superfaturando com aquilo que deveria ser oferecido diretamente para Deus. Terceiro ponto, que Jesus aqui ele purificou o templo, porque o templo estava sendo transformado, olha que sério, em covil de salteadores. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus fala bem assim: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de salteadores. Hoje você vê, não precisa falar muito, mas você vê hoje. Se você precisar de alguém para pregar, eu só vou se me pagar tanto. Se você precisar de alguém para cantar, eu só vou se me pagar tanto. Pessoas andam tirando vantagem em tudo. Pessoas andam cobrando tudo. Para quê, pastor? Para fazer aquilo que Deus mandou fazer de graça. Até a política está se aproveitando hoje das coisas de Deus. E tem muito líder deixando a casa que deveria ser casa de oração, está sendo transformada covil de salteadores. Microfone, púlpito que deveria ser dado para homens santos, pregar as boas novas e a palavra, está sendo dado para homens profanos, adúlteros, mentirosos. A minha casa está sendo transformada em covil de salteadores. E agora Jesus chega. Jesus chega no meio daquela grande multidão. Era tempo de festa. E o templo ali era formado por uma série de pátios ou átrios. Entendeu?
que conduziam ao templo propriamente dito, ao lugar santo e ao santo dos santos. Primeiro havia ali o pátio dos gentios, logo depois o pátio das mulheres, então o pátio dos israelitas e depois o pátio dos sacerdotes. Sabe onde é que ficava o coxo e o aleijado? Fora de todos os pátios, lá fora, na porta. Se lembra da porta formosa? Lá ficava os aleijados. Lá ficava as pessoas deficientes. Não podia entrar. Não podia entrar no pátio das mulheres. Não podia entrar no pátio dos gentios. Não podia entrar no pátio dos israelitas. Não podia entrar no pátio dos sacerdotes. Ei, meus queridos irmãos, tudo isso aí, Jesus rasgou. Aleluia. Hoje nós vemos igrejas cheias de pátios dentro da igreja. Tem um pátio desse, tem um pátio daquele, o pátio daquele, o pátio daquele, o pátio daquele. Você é do meu grupinho, você é do outro grupinho, você é do outro grupinho, você é da outra panelinha, é da outra panelinha, irmão. Está na hora de Jesus chegar com as alrague e fazer uma limpa. Está na hora de Jesus chegar e fazer uma limpa. Entendeu? É. Agora eu vejo quando Jesus nos ensina. Quando Jesus aqui nos ensina que todo comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios. Lá no primeiro pátio lá fora. Lá no primeiro pátio lá fora. O único lugar onde os gentios podiam transitar. Os gentios não podiam transitar no espaço do israelita. Não podia. E nem o aleijado podia entrar dentro do território que era do templo. Aquele pátio dos gentios foi destinado para eles, para que eles viessem a meditar e a orar. Irmão, os gentios não podiam entrar no templo. Os aleijados não podiam entrar no templo, lugar de oração, lugar de comunhão. No tempo de Jesus, no tempo da lei era assim. Mas e hoje, pastor, hoje nós estamos no tempo da graça. Entendeu? Hoje nós estamos no tempo da graça. Lugar de aleijado é aqui dentro. Lugar de leproso é aqui dentro. Lugar de pecador é aqui dentro. Lugar de gente falha é aqui dentro. Lugar de judeu é aqui dentro. Lugar de gentil é aqui dentro. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma só família. E a presença do Senhor habita aqui. E Ele não divide com ninguém. Entendeu? O mesmo pão que Ele dá para mim, Ele dá para você. A mesma água Ele dá para mim também. A água está sendo fresca aí, está sendo fresca aqui, está sendo fresca aqui, está sendo fresca aqui. É verdade, meu Deus. Pastor, quando eu aprendo aqui, o problema aqui, aliás, era o único lugar de oração que os gentios conheciam. Era o pátio. Muitas das vezes, nós reclamamos porque estamos dentro da casa do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, existem pessoas que estão adorando a Deus no pátio ainda. Tem pessoas que estão adorando a Deus na mata. Tem pessoas que estão adorando a Deus em porão. Tem pessoas que estão adorando a Deus em garagem. Tem pessoas que estão adorando a Deus em sala de sindicato. Não importa onde você está adorando a Deus, o importante é que você seja um adorador. E não deixe o lugar da oração, o lugar da comunhão se transformar em covil de salteadores. Pastor, o problema é que os sacerdotes transformaram esse lugar de oração numa feira de comércio, onde ninguém conseguia mais orar. Entendeu? Tem determinadas igrejas por aí que as pessoas não dobram mais o joelho.
E não adianta você falar, irmãos, vamos tirar um minuto de oração, vamos orar para iniciar o culto, vamos orar. Não, fico ali sentado e falar alguma coisa. Então por que você está indo para a igreja? Por que você está indo no culto? Aqui não é lugar de você fazer desfile de moda. Aqui não é lugar de você vender carro. Aqui não é lugar de você fazer comércio. Aqui é lugar de oração. Aqui é lugar de comunhão. E as pessoas perderam a noção do que representa esse lugar. Aqui é lugar de conserto. Aqui é lugar de perdão. Aqui é lugar de transformação, reconciliação. Aqui é o lugar. Aqui é um lugar de remédio. Sim, aqui é um lugar de alimento. Agora eu vejo, pastor, que os sacerdotes transformaram aquele lugar num comércio onde ninguém mais conseguia orar. Ninguém, irmão. Você sabe o que é você estar ali, quem sabe orando, e o irmão do lado ali tentando vender um carneiro, vendendo um bezerro. Ô irmão, compra aqui o bezerro, irmão. Ô irmão, compra aqui o bezerro. Ô irmão, compra aqui, ó. Ô irmão, aqui o bezerro, aqui, ó. Uma ovelha aqui, irmão. Ô irmão, vai orar. Você não quer comprar uma ovelha para sacrificar? Não quer comprar? Não quer comprar? Não quer comprar? Eu acho interessante em determinados lugares que você chega, o camarada ele cumprimenta, 15 minutos da mensagem, ele faz o seu merchandising, ele faz o seu marketing, ele faz a sua praça, ele faz o seu mercado, entendeu? Para depois, irmão, a palavra nunca é por último, a palavra sempre é prioridade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo agora o mugido dos bois, eu vejo agora o balido das ovelhas, eu vejo agora o arulho das pombas, os gritos dos vendedores, aonde deveria ser lugar de gritos de adoradores, entendeu? Agora o grito dos vendedores. Enquanto muitos estavam lá, ó Deus, tem misericórdia de mim. Outros estavam lá, ó ovelha por $30, ó carneiro por 40, ó vaca aqui, olha pomba por $5, promoção aqui, promoção aqui. Irmão, quem é que consegue orar num negócio desse? Quem é que consegue adorar num negócio desse? Mas era assim que Jesus encontrou o templo na festa da Páscoa. Todas essas coisas se combinavam para converter o pátio dos gentios em um lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Eu acho interessante que no pátio dos israelitas eles não faziam isso. Eles faziam no pátio dos gentios. Você pode ver, irmão, o mau testemunho é lá fora que se dá. É no pátio dos gentios que o mau testemunho é dado. Entendeu? O mau testemunho nem sempre é dado no pátio. No pátio dos hebreus, no pátio dos sacerdotes. Não, Senhor, o mau testemunho é lá no pátio dos gentios. As coisas erradas é feito lá. Pastor, mas ninguém vai ver. Olha Jonas. Jonas fugiu para Jope. Fugiu para a terra dos gentios. Lá para os filisteus lá para baixo. Pensando assim, aqui Deus não vai me ver, Deus não vai falar comigo. E deu dor de cabeça para os marinheiros. Deu dor de cabeça até para o peixe. Entendeu? Porque tem uma tranqueira no estômago e não poder vomitar, não poder mastigar, dar aquela mordida. Entendeu? Não faz aí porque eu vou ocupar esse abençoado de novo aí. Tu esmaga aí e depois vai estar mancando lá pra... Não faz isso não. Pastor, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. Ali em João capítulo 2, versículo 13 a 17, acompanha na Bíblia. Ali o único espaço aberto do templo, as pessoas de todas
nações, era o lugar dos gentios. Ali poderia vir da Babilônia, poderia vir da Síria, poderia vir do Egito, poderia vir de todos os lugares. Era um lugar onde se reunia todas as nações, lugar dos gentios, além dos israelitas. Sim, pastor, era um pátio externo. Ali, nesse lugar, às vezes chamado pátio de gentios. E se essa área fosse ocupada para o comércio, não poderia ser usada para culto. Não tem como você servir a dois senhores. Ou o teu templo pertence a Mamon, ou o teu templo pertence a Deus. Me diz qual é o Senhor que manda na tua vida. Entendeu? Sabe que Jó permaneceu forte, firme? Porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Agora, pastor, vivemos em dias que por qualquer pernilongo que morde, ou pensa em morder, a pessoa já praticamente ensaca a viola e não se sabe para onde vai. Talvez faz que nem Agar, vai para o deserto e anda errante até acabar o cunhado. A ação de Jesus reforçou o seu protesto verbal. Ação, pastor, Jesus não só falou, ele agiu. E alguém pensa, pastor, mas a mensagem ela é meia dura, né? Nós precisamos falar uma mensagenzinha. O ensino tem que ser um ensino pedagógico. Pois é, naquele dia Jesus estava fazendo um ensino pedagógico e ele foi em casa construir uma zorrague. Está na Bíblia. Arranca essa folha aí então. Não, porque hoje, nesses últimos dias, né? Mudar o propósito da casa de Deus e instrumentalizá-la para oferir lucro é uma distorção intolerável. Aquilo que Jesus fez para a glória, para a salvação hoje, está sendo usado como instrumento de lucro. E você acha certo isso? Você acha certo? Não. Você acha que alguém iria ensinar isso? Não. Só ensina quem tem coragem. Porque aqueles que têm alguma culpa no cartório não tocam nem nesse assunto. Mas olha só o que Jesus fez. O mesmo Jesus que compareceu cheio de ternura no casamento, transformando a água em vinho, agora ele está cheio de ira no templo. Ele tem agora uma profunda paixão pela reverência. Reverência. Uma vez eu fui falar sobre reverência e eu falei, meus queridos, no cinema vocês e seus filhos ficam bem mais em silêncio. Metade da igreja foi embora. Metade da igreja foi embora. Como se eu tivesse falado uma coisa errada. Entendeu? Reverência. Temor. Tem pessoas que acham que a casa de Deus é uma boate. Tem pessoas que acham que a casa de Deus é um restaurante. Tem pessoas que acham que a casa de Deus é um desfile de moda fashion. Ou talvez um striptease. Não, irmão. Casa de Deus é lugar de oração. Sabe o que é isso? Lugar de você pegar e botar pó no teu rosto. É o único lugar que é permitido o pó para as irmãs e os irmãos cristãos. É um lugar de oração. É onde o pó é permitido, né? Boca no pó. Talvez ainda haja esperança. A casa de Deus, o templo, havia sido profanado, meus queridos. Jeitosamente transformaram-na
em covil de salteadores, ladrões e salteadores, está na Bíblia. Olha só, o templo virou uma praça de negócio. O templo, que era lugar de sacrifício, que era lugar de adoração, que era lugar de culto, que era lugar de oração, virou um lugar de comércio. O lucro e não a face de Deus era buscado naquele lugar. Sabe por que Deus permitiu essa pandemia? Para muitos mercenários que enganavam, para muitos que achavam que a igreja era lugar de comércio. Tinha gente que tinha até empresas, agências de pregadores, agências de cantores. Fala com o meu assessor que ele já vai te dizer quanto que é cobrado. Você nem tem mais acesso ao pregador, entendeu? Você tem acesso ao assessor dele. É isso aí. Precisa fazer um contrato para que o pregador venha pregar na tua igreja. Um contrato. Por quê, pastor? Porque se por algum acaso tu não conseguir pagar, ele pode te pôr. Olha só. Você está vendo a gravidade, meus queridos irmãos? Hã? Acho que a Zorraga era pouco, devia pegar o sarrafo mesmo. Mas já naquela época, já tinha sacerdotes e sumos sacerdotes se aproveitando do povo. Entendeu? Olha o que a Bíblia nos ensina. Olha só. O problema é que esses cambistas, esses que trabalhavam na porta do templo, antes do povo entrar, eles já estavam ali. Por que, pastor, esse cambista? Vinha gente de muitos lugares longe, demorava semanas a viagem, mas eles vinham com o coração para adorar, eles vinham com o coração para sacrificar, porém, o sacrifício tinha que ser perfeito. A ovelha, o cordeiro, o cabrito, a pomba tinha que ser o melhor. Então como é que tu vai viajar 2 semanas pelo deserto? Tu vai sair com o teu sacrifício bonzinho, sabe aquele cordeiro cevado, aquele que está lá na engorda, o melhorzinho que tu vai agora oferecer para Deus. Agora tu sai 2 semanas de viagem. Ele vai chegar magro, talvez vai chegar doente, talvez nem chega. Então havia uma tabela naquela época. Havia uma tabela. O preço de uma ovelha, o preço de um gado, o preço de um boi, o preço de uma pomba. Então lá ele vendia e vinha com o dinheiro para comprar aqui no templo. Porém, aqui no templo havia ali uma máfia de exploradores. O que era o preço de uma ovelha lá? Aqui você pagava 3, 4. Agora imagina aquela pessoa que veio para sacrificar, aquela pessoa que veio para apresentar o seu sacrifício a Deus, chega ali com o preço de uma ovelha, porém olha, o valor está 4, 5. Quantas pessoas voltavam para casa sem poder sacrificar? Por causa de cambistas, por causa de ladrões, que não estavam ali preocupados com a alma das pessoas, não estavam ali preocupados com a vida espiritual das pessoas, eles estavam ali preocupados, era com o dinheiro das pessoas. Agora eu vejo Jesus observando isso, Jesus observando aquele negócio na porta do templo. Jesus chega ali agora e diz: não, isso não pode acontecer. Tem pessoas voltando para casa não conseguindo sacrificar, porque vocês estão sendo um impedimento, vocês estão sendo um escândalo, vocês estão sendo um atrapalho para a vida espiritual do povo necessitado. E Jesus começa a entrar ali.
Jesus começa a entrar com autoridade de filho. Jesus entra com autoridade de filho diante daqueles sacerdotes, diante daquele sumo sacerdote. Jesus entra dizendo: na casa do meu pai não, na casa do meu pai não, na casa do meu pai não, na casa do meu pai não. E as pessoas, elas tinham que acatar o que Jesus estava falando, porque não era de hoje que Jesus falava isso. Se lembra de uma vez que José e Maria foram para a festa e levaram o pequeno Jesus, 12 a 13 anos, e chegaram lá, terminou o culto, né? Tinha tanta coisa particular por fora para fazer que se mandaram, esqueceram até da família. Tem tanta gente preocupada com as coisas materiais hoje, né? Em vez de se contentar com o que o corpo está trazendo. O que o corpo está trazendo está se sustentando. Senhor, pastor, pois é, a tua família está se perdendo. Teu casamento está se perdendo. Tu está ganhando tudo, mas está perdendo. José e Maria foram embora. Caminharam não sei quantos dias. Daqui a pouco, cadê Jesus? Cadê Jesus? Maria, tu é responsável. Não, José, tu é responsável. Não, então peraí. Para nós não ter briga no casal, vamos para a casa da tia, vamos para a casa do tio, vamos para a casa do parente. Jesus está aí? Jesus está aí? Jesus está aí? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Sabe onde é que eu encontro Jesus? Voltaram, chegaram no templo, encontraram Jesus sentado entre os doutores. Falando do que, pastor? Falando do que? Palavra. Aí vem aquela pessoa, né? Que a preocupação é só com as coisas lá de fora. Por que tu fez isso? Por que tu fez isso conosco? Por que tu fez isso conosco? Jesus, olha, não sabem vocês que me interessa tratar é das coisas do Pai. Já desde pequeno Jesus tinha desejo de tratar das coisas do Pai. Ontem nós estávamos, as irmãs foram para o círculo de oração, o irmão daí foi pilotar a cozinha lá, e eu fiquei ali. Daqui a pouco as crianças me convidaram para ir no culto, e eu fui no culto, participei no culto com as crianças. Estava lá duas crianças, um ursinho e um gato. Todos eles participando do culto. Pastor, vamos rir, vamos dar risada. Não, Senhor. Tem alguém se preocupando com as coisas do Pai. Talvez sem entender, mas eles olham eu e você, e eles imitam. Mas eles levam tão a sério, e eles levam tão a sério. Enquanto nós que entendemos, enquanto nós que dizemos que somos maduros, amadurecidos e bem crescidinhos, nós muitas das vezes levamos tão relaxadamente. Se der um problema sério, aí nós recorremos para a oração. Se der um problema sério, aí nós começamos até a contribuir. Mas caso contrário, deixa o barco levar. Deixa, vamos lá. Deixa assim, vai lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Jesus chega naquele lugar e na casa do meu pai não. Na casa do pai não. Pastor, com o tempo o propósito era facilitar a vida dos peregrinos. Hoje nós vivemos um cristianismo facilitado. Entendeu? Tudo hoje para determinados cristãos não faz mal. Mas isso não tem nada a ver. Mas isso não faz mal. Irmão, tem tantos ministérios pela face da terra hoje, facilitando a vida das pessoas. Semana passada eu estava conversando com um camarada, pastor, e o camarada toma santa ceia com cerveja. Entendeu? Pois é. E nós que somos os radicais.
já acontecia no tempo de Jesus. Os sacerdotes também já estavam tentando facilitar a vida dos peregrinos. Entendeu? Mas eles estavam facilitando a vida dos peregrinos, mas estavam se aproveitando dos peregrinos. Quando Jesus fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é para você aprender de Jesus, e Jesus vai te ensinar, mas Ele já fez o que era necessário fazer por tua vida. Tu não vai precisar fazer mais nada, a não ser obedecer. Agora eu vejo algo interessante, pastor. Ali naquele templo, o que era a prioridade? O dinheiro e não a glória de Deus. Era a motivação daquele povo. O dinheiro e não a glória de Deus. Aí entrou a pandemia. As igrejas entraram em crise, porque muitas pessoas não puderam trabalhar, não teve contribuição. Então os mercenários caíram tudo do cavalo. Caíram tudo do cavalo. E aí, pastor? Aí eles vão para as lives. Ah, pastor, vou para a live, sim. Só que eu só faço live se tiver o número do Pix ali no canto. Você já viu isso? Faça a obra do Senhor com amor. O corpo vai vir te sustentar. Glória a Deus. E se contenta com o que o corpo está trazendo. Entendeu? Às vezes vai ser um pedaço de pão, às vezes vai ser um pedacinho de carne. Ei, pastor, mas eu queria. Ei, é Deus que está mandando, aceita e agradeça. Para quem está acompanhando o estudo de Israel nas quintas-feiras, entendeu? Você que gosta de estudar a Bíblia, aí ó, para de assistir o Netflix e vai estudar a palavra do Senhor. Para quem está aprendendo a palavra do Senhor, sabe que o povo queria carne uma vez, mas só que pediram através de murmuração, e Deus manda codornizes, e o povo começou a colher codorna, e começou a colher, e um dia inteiro colhendo. Tinha gente que tinha mais de 1.000 quilos de carne dentro da barraca. Sabe o que aconteceu com esse excesso, com essa gula? Sabe o que aconteceu com essa gula? Quando eles colocaram na boca para comer, morreram tudo. Entendeu? Tudo que é demais, meus queridos irmãos, não traz bem, prejudica. Prejudica. Você vai querer usufruir, não vai poder. Por quê, pastor? Porque é gula, é zóio grande, não se contenta com pouco, não se contenta com talvez o pão de cada dia, você quer demais. E aí o tempo que deveria ser para o Senhor, até isso, você sacrifica. E muitas das vezes, quando é para fazer algo para o Senhor, você faz, até faz, mas faz com o coração irado, porque você gostaria de negociar esse tempo. Estão entendendo, né? Gostaria de negociar. Você não gostaria de estar sacrificando, não. Você gostaria de estar na mesma câmbio. Vamos para frente. A reação de Jesus é contundente, meus queridos. Ele não usa apenas palavras para reprovar essa profanação, mas ele adota uma ação enérgica. O que move Jesus não é uma ira descontrolada. Sabe o que moveu Jesus ali? O zelo. O zelo. Salmo 69:10. Se não me foge a memória, ele diz: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Como é que está o zelo pelo templo do Espírito Santo na tua vida hoje? Como é que está o zelo do teu templo hoje? Como é que
você tem apresentado o teu templo para Jesus nos dias de hoje? Ele tem chegado no teu templo, você é eu, e tem encontrado o que como prioridade? Qual é a maneira que ele tem encontrado na minha e na tua vida nos dias de hoje? Será que ele tem encontrado zelo? Será que ele tem encontrado santidade? Será que ele tem encontrado prioridade? Será que ele tem encontrado dedicação? Será que ele tem encontrado amor, sacrifício? Ou não? Ou será que ele tem encontrado uma mesinha de não faz mal? Um câmbiozinho para tentar trapacear, tapar o sol com a peneira? Olha o que a Bíblia nos ensina, meus queridos irmãos. A casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. As pessoas, elas iam para o templo de Acrodema. Elas iam para o templo para quê? Para contemplar algo naquele templo. O que tinha no templo? Tinha um santuário, tinha arca, tinha presença, tinha glória, entendeu? Tinha Shekinah, tinha o pão, tinha luz, tinha o óleo, tinha adoração. Sim, pastor, mas o que tem te atrapalhado você? O que tem tirado você do foco? O que tem tirado você da direção de você estar indo na presença do Senhor, mas algo está te impedindo de chegar lá? Algo está te impedindo de alcançar a presença do Senhor. Jesus, ele não apenas purificou o templo, mas também substituiu, cumprindo os seus propósitos. Pastor, o que Jesus fala no capítulo 2, versículo 18 até o 22? Acompanha lá com a Bíblia. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Olha só, os judeus, comerciantes, cambistas, querendo que Jesus desse um sinal, querendo que Jesus lhe desse ali uma autenticidade. Escuta, com que motivação tu está fazendo isso? Qual é o sinal que tu está fazendo isso? Por que tanto te interessa derrubar essas mesas de câmbio? Por que tanto você quer que a casa de Deus não seja um lugar de comércio? Qual é o sinal? E Jesus responde bem assim. Jesus respondeu e disse, versículo 19: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Derribai esse templo, e eu em 3 dias o levantarei. Olha só, os camaradas que frequentavam o templo, doutores da lei, sacerdotes, mas não conseguiam discernir o que Jesus estava falando. Quantas vezes hoje, pessoal, nós temos pessoas religiosas, pessoas de anos de casa de Deus, mas não conseguem discernir o que Deus está falando. E Jesus fala, derribai esse templo, e eu restituirei em 3 dias. E os judeus pensam, 3 dias? Olha o que o versículo 20 fala. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Tipo assim, será que tu é tão poderoso assim para edificar esse templo em 3 dias? Irmão, o crente materialista nunca vai entender as coisas espirituais. O crente materialista nunca vai entender espiritual. Por isso ele sempre distorce a palavra de Deus. Deus fala assim, ele escuta assado e sai falando diferente. Esse é esse tipo de crente. E às vezes machuca o inocente. Mas o crente espiritual não. O crente espiritual, Jesus fala, destrói o templo, e eu edificarei em 3 dias. O crente espiritual fala, não é isso aqui que ele está falando não. É isso aqui, ó.
é o templo, é ele. Destrói o templo, derruba o templo, pendura o templo, crucifica o templo, mas 3 dias, ele vai estar de pé, dizendo: todo o poder é me dado no céu e na terra. Mas pastor, eles não entendiam por quê? Porque eles estavam na mesa dos cambistas. O negócio deles não era adorar, o negócio deles não era orar, o negócio deles não era a casa do Senhor, o negócio deles era a casa da moeda. Vamos para frente. Quando pediram a Jesus um sinal de sua autoridade, ele deu como exemplo a sua morte e ressurreição. Ele falou: destrói o templo. Entendeu? Foi uma dos motivos para Jesus ir para a cruz. Foi os judeus pegar, levar distorcido para a cidade inteira. Quantas vezes a palavra é falada aqui num sentido espiritual e pessoas carnais saem dizendo ó, entendeu? Foi assim que aconteceu com Jesus. Sabe o que os judeus saíram falando? Olha só, ele está dizendo que vai destruir o templo, ele está dizendo que destrói o templo e vai reconstruir em 3 dias. Olha só, vai destruir o templo de Salomão, o nosso templo, nosso lugar de adoração. Irmão, faz tempo que esse templo deixou de ser lugar de adoração. Se até o sumo sacerdote já estava fazendo câmbio ali também. Mas era isso que eles estavam falando. Sabe aquela pessoa que vai de casa em casa? Entendeu? Aquela pessoa que vai de casa em casa, falando aquilo que muitas das vezes não é verdade, mas olha lá. Aí encontra um outro que também tem a mente fraca e absolve também. Agora já tem um parceiro, agora já tem uma equipe, agora já tem uma quadrilha, agora... Eita, cuidado. Jesus está vindo aí. Destrói o templo, ele falou: destrói o templo. Vai lá na autoridade, vai lá no sinédrio, vai tudo quanto é lugar, dizendo o quê? Espalhando a má fama, dizendo: olha, esse homem está agitando a cidade, está dizendo para todo mundo que ele tem poder de destruir o templo, ele tem poder e vai destruir no terceiro dia, em 3 dias. Ei, Jesus fala: é desse templo aqui o templo. Pastor, com a sua morte e ressurreição cessaram todos os sacrifícios cerimoniais. Estava se derrubando o templo da cerimônia e estava se levantando o templo da graça. Hoje nós vivemos o templo da graça. Quer sacrificar? Usa o teu templo. Quer adorar? Usa o teu templo. Quer fazer uma habitação da presença do Senhor? Usa o teu templo. Usa o teu templo para ter água. Usa o teu templo para ter pão. Usa o teu templo para ter luz. Usa o teu templo. Vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós. E Jesus estava falando isso para os judeus. Pastor, Herodes, o grande, ele mandou substituir o pequeno templo construído após o cativeiro babilônico, reconstruído ali por Zorobabel. E agora Herodes, ele reconstrói, ele aumenta por um edifício suntuoso, magnificante, lá no ano 20 antes de Cristo. E esse magnífico templo ainda não estava plenamente concluído na época de Jesus. Ainda não estava, pastor. O que só aconteceu no ano 64 depois de Cristo. Pastor, então o ano 64 depois de Cristo foi que o templo de Jesus terminou a reconstrução? Sim, pastor. No tempo de Herodes, sim. E tu pode ter certeza que Jesus profetizou ainda, dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Pastor, 6 anos depois, no ano 70,
vem general Tito, lá de Roma, com seu exército, e derruba tudo, põe fogo em tudo. E a Bíblia que se lembra, quando a palavra fala ali, quando ali o Pilatos, ele pergunta ali, mas para quem vai cair o sangue, a maldição desse inocente? Os sacerdotes, os judeus diziam, caia sobre nós e caia sobre nossos filhos. Pastor, sabe o que aconteceu no ano 70? Diz o historiador Flávio Joséfo, pastor, que faltou árvore, faltou lugar, faltou madeira para empendurar os corpos dos judeus. Olha só que interessante. Já se havia passado 46 anos que a obra estava em andamento. E agora aparece esse Nazareno dizendo, destrói o templo e eu restituo no terceiro dia. O templo nem estava bem pronto ainda. 40 anos. E ele disse que vai levar 3 dias. Mas o povo judeu não estava entendendo que Jesus estava falando do seu corpo. O templo, o verdadeiro sacrifício. Meus queridos, judeus ressaltaram esse fato. A palavra de Jesus não fora compreendida por eles, nem mesmo pelos discípulos. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não entenderam o que Jesus estava falando. E ainda assim, pensaram que Jesus estivesse falando de uma conspiração para derrubar o templo. Mas Jesus estava falando do que já havia prometido antes da fundação do mundo. Jesus já estava falando ali da promessa. Jesus estava falando do que Deus falou lá para Adão, lá no livro de Gênesis. Da semente da mulher vai nascer um e vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus estava falando que Deus falou para Abraão, de ti será bendita todas as nações da terra. Jesus estava falando que falou para Maria, ele vai vir para trazer salvação e cura aos doentes. Mas eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo, pastor. Os inimigos de Jesus e até seus discípulos não conseguiam ver o antítipo do tipo, ou pelo menos não discerniram que o físico simbolizava o espiritual. Olha só que interessante. O Evangelho de João, ele usou várias figuras para enfatizar a morte de Jesus. A primeira delas está em João 1:29, mostrando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A segunda figura é a serpente, pastor. A serpente de bronze, erguida por Moisés lá no deserto. É um tipo de Cristo. Quem olhava para a serpente e era curado. Quem não queria olhar para a serpente, morria com o veneno da cobra. Era um tipo de Cristo. Pastor, quem olha para a cruz, crê na cruz, crê no sacrifício da cruz, crê no Evangelho da cruz, é salvo. Quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água-vivas correrão sobre ele. Pastor, e a terceira figura, a serpente de bronze. A quarta figura mostra Jesus como um bom pastor, voluntariamente. João capítulo 10, a Bíblia diz, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E às vezes tem pessoas que jogam esse versículo para a liderança das igrejas. Eita, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmão, tu não dá vida nem para o teu marido, nem para tua esposa, nem para o teu filho. Entendeu? Por mais que você queira. Há um tempo aí atrás, um caminhoneiro estava viajando com seu próprio filho, cada um com um caminhão, e um bateu atrás do outro. Todo mundo viu essa notícia. Por mais que aquele pai queria salvar aquele filho, chegou uma hora que ele teve que dizer, agora eu não consigo mais. Por mais que você queira, mas chega uma hora que você não consegue. Entendeu? Não existe bom pastor a não ser um. Não existe bom mestre a não ser um.
Esse sim dá a vida pelas ovelhas. Esse sim se entregou voluntariamente pelas ovelhas, por mim e por você. Pastor, olha só, finalmente nós temos a figura da semente que precisa morrer para frutificar abundantemente. Em João capítulo 12, versículo 20, nós vemos ali a parábola da semente. O que acontece com a semente, pastor? A semente, para ela nascer, ela primeiro precisa morrer. Ela precisa estourar a casca para brotar. O que aconteceu, pastor? Jesus foi a semente que foi jogado na terra, que precisam morrer para brotar. E através desse broto, eu, você, fomos enxertados na videira verdadeira. E a Bíblia fala bem assim, ó: quem em mim está ligado vai dar fruto, mas quem não estiver ligado não vai ter fruto. Toda vara que em mim estiver ligada dá fruto. A onisciência de Jesus, já vou terminar. A onisciência de Jesus manifestada no conhecimento dos corações. A onisciência de Jesus. Pastor, quando nós vemos aqui nesse estudo bíblico, a atuação pública de Jesus não começa na Galileia, mas lá em Jerusalém, capital da religião judaica. Muitas pessoas, ao verem seus milagres operando em Jerusalém, naqueles 7 dias de festa da Páscoa, olha só, creram nele, mas com uma fé deficiente e insuficiente. Até Nicodemos, um mestre entre o povo, ficou impactado com os sinais operados por Jesus. Capítulo 3, versículo 2, conta a história. Talvez no próximo estudo nós vamos falar dele. Mas é interessante que Nicodemos não teve coragem de vir a público. Nicodemos não teve coragem de vir assim, no meio da multidão. Mestre, sei que tu és, entendeu? Admiro muito, mas eu queria te servir. Eu não queria que meus parentes soubessem que eu sou, entendeu? Eu não queria que o pessoal da empresa soubesse. Eu não queria. Ei, falta de uma coisa. Falta de uma coisa. O que falta? Você falta nascer de novo. Estamos falando de Nicodemos, irmãos. Nicodemos, um doutor da lei, mestre, ensinava, interpretava, traduzia, copiava, fazia um monte de coisa no templo. E quando Jesus fala, necessário te é nascer de novo, sabe o que ele fala? Então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Entendeu? Irmãos, as coisas espirituais precisam ser entendidas espiritualmente. E para você entender as coisas espirituais espiritualmente, você precisa de uma ferramenta: a fé. Para você agradar a Deus, você precisa ter fé. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível Deus fazer milagre na tua casa. Sem fé é impossível Deus retirar a incredulidade, o problema, a situação da tua vida que está te atrapalhando. Sem fé não adianta nem orar, não adianta nem pedir. Não passa daqui. Agora a Bíblia fala: se tiveres fé, entendeu? Para muitos que não conseguem ler a Bíblia direito, eles dizem do tamanho de um grão de mostarda. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Dá uma prestada de atenção lá. A Bíblia está dizendo: se tiveres fé como um grão de mostarda. Sabe o que é como um grão de mostarda? Ali não está falando do tamanho, ali não está falando da cor, ali não está falando do nome, não. Ali está falando da persistência. Vai brincar com o grão de mostarda para você ver. Vai tentar impedir o grão de mostarda de nascer para você ver. Coloca um grão de mostarda debaixo de uma laje. Coloca um grão de mostarda debaixo de uma construção para tu ver. Daqui um tempo, tá lá atrás saindo a cor.
Paulo está dizendo: eu tenho persistência, eu tenho fé, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mexe com quem é grão de mostarda, mexe com quem tem fé, mexe com quem tem o clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Eliane se prepara para adorar. O problema é que essas pessoas viram Jesus apenas como um operador de milagre. O problema é que essas pessoas ali, elas olhavam Jesus, seguiam Jesus, acompanhavam Jesus pelo que Jesus estava dando. Ah, eu quero seguir Jesus, porque Jesus vai dar, porque Jesus vai fazer, porque Jesus vai fazer isso, porque Jesus vai abrir as portas. Eu convido você a seguir Jesus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. O que Ele é, pastor? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro da Banassurianda. Siga Jesus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E se você seguir Jesus pelo que Ele é, aonde tu botar a planta do teu pé, ali Jesus vai estar contigo. Se lembra de José. José foi para a copa, o Deus estava com ele. José foi para a prisão, Deus estava com ele. José foi para a casa de Potifar, Deus estava com ele. E sabe o que a Bíblia diz? Tudo que José botava a mão, se coloca de pé. Tudo que José botava a mão. Você não entendeu? Tudo que José botava a mão. Pastor, mas é tão simples o que eu faço. Mas tudo que José botava a mão prosperava. Tudo que José botava a mão prosperava. Quer prosperar? Siga Jesus não pelo que Ele dá, siga Jesus pelo que Ele é. Siga Jesus pelo que Ele é. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Ei, deixa o teu templo, deixa o teu templo ser casa de oração, deixa o teu templo ser casa de adoração, deixa o teu templo ser morada do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Ele no comando, deixa Ele fazer a limpa, deixa Ele no controle, deixa Ele trabalhar na tua vida. Aleluia! Espírito Santo, é fácil adorar. Olha só, na hora da dor, é fácil adorar. Ele está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Pastor, não é fácil ser tempo de oração. Aleluia! Glória a Deus. Na hora da dor e a desesperança, vem a minha ingratidão, vem o desamor, mas é nessa hora, adore ao Senhor. Se você é tempo, abre a tua boca nesse momento agora. Tira uma dessa que está difícil. Está difícil. Adore ao Senhor, mesmo no sacrifício. A Ele louvor. Adore o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Adora a Deus.